Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nossa aula de Química Geral, que trará vários assuntos muito importantes, tanto na Química Geral quanto na Química Orgânica, entender como que as reações se processam, o que é reagente, o que é produto, cálculos. Então, nossa aula hoje terá bastante conteúdo, mas é um conteúdo bem legalzinho de conceitos, beleza? Então, hoje a gente vai ver equações químicas, tipos de equações químicas, retomar um pouquinho o conceito de mol, de massa molecular e massa molar, beleza? Então, vamos dar início a esse assunto, falar sobre, então, as equações químicas. Então, o que é uma equação química? Nada mais é do que a representação simbólica de tudo que está envolvido na nossa reação, certo? Então, assim, para representar uma equação química, a gente tem duas partes dessa equação: aquilo que vem antes da flecha e aquilo que vem depois da flecha. Tudo que vem antes da flecha é o que a gente chama de reagente, é o que a gente tem no início. Seriam como se fossem os nossos ingredientes em uma receita. Então, assim, reagente, a gente relacionar ingredientes. São as coisas, as moléculas, os compostos que vamos misturar para que eles reajam entre si e formem um outro produto. Desculpa, uma outra substância, uma outra molécula, uma outra estrutura. Seria o produto final, certo? Então, para uma equação química, ela vai representar de forma simbólica e abreviada a reação que acontece, e ela é dada por duas partes: os reagentes, que é o que vem antes, é o que temos no início, e os produtos, que é o que vem depois. Depois que de realizar a reação, vai formar alguma coisa, e essa alguma coisa é nosso produto. Então, coloquei uma equação bem simples aqui para a gente, que seria a reação de formação da água. Como que vai formar a molécula de água? A molécula de água é formada por reagentes, que são eles hidrogênio e oxigênio, que reagem entre si, quebram as suas moléculas e se reorganizam para formar o produto, que nesse caso é a água, certo? Então, aqui, o que tem antes da flecha? A gente tem como reagente, e o que tem depois da flecha, temos os produtos. Nesse caso, um único produto. Prof, pode ter vários reagentes e formar vários produtos? Pode, que é o que a gente vai ver nos tipos de reações. Então, depende, pode ter dois formar um, pode ter um formar dois, pode ter dois formar três, pode ter três formar um. Isso vai depender do tipo de reação que a gente tem, beleza? E se vocês repararem, aqui além da molécula, a gente tem números na frente. Aqui tem um 2, aqui tem um 1 e aqui tem um 2. Esses números indicam para a gente as quantidades. E lembram lá que a gente estudou que quantidade vem do conceito mol, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Para esse um bolo, eu preciso de 3 xícaras de farinha. De 3 xícaras, o 3 é a quantidade de farinha que eu preciso. Então, em uma reação, em uma equação química, esses números também representam as quantidades, quimicamente chamados de mol. E também chamamos, então, de coeficientes estequiométricos, que seriam a proporção. Então, por exemplo, eu quero formar 2 moléculas de água. Ok, eu preciso de 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas se eu preciso de 4 moléculas, formar 4. Poxa, minha proporção, então, dobrou, né? É como se eu quisesse fazer 2 bolos. Então, eu vou usar o dobro de hidrogênio e o dobro de oxigênio. Sempre a gente tem que cuidar com as questões de proporção. Beleza? E isso aqui a gente tem que conferir sempre na equação, esses coeficientes. A gente já vai ver sobre isso. Então, além dos produtos, além dos reagentes, a gente precisa entender os símbolos que aparecem nas equações, certo? E esses símbolos, eles indicam determinadas ações que acontecem. Então, vamos entender o que os símbolos indicam para a gente. Vou pegar aqui e mudar a corzinha. Então, se a gente tiver a flechinha, a flecha ela vai sempre indicar o sentido da reação. Que nem nesse caso que eu coloquei aqui, ela aponta para a direita.
Então, esse é o sentido. Ela está indo da esquerda para a direita. Se fosse uma flecha com sentido invertido, então ela apontaria da direita para a esquerda. Ela está mostrando como que a reação se processa, em qual sentido. E tem algumas reações que elas aparecem com duas flechas, uma apontando para a direita, outra apontando para a esquerda. Então, é uma reação reversível, ela é válida tanto nos dois caminhos. O reagente vira produto, assim como o produto pode voltar a ser reagente. Beleza? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Pode representar também por uma única flecha, apontando nos dois sentidos. Beleza? Outra coisa importante seria esse delta aqui, quando aparece juntamente com a flechinha. Então, vai ter uma flechinha. Normalmente, o delta aparece embaixo. O que ele representa para a gente? Ele representa que tem catalisador ou aquecimento. Então, normalmente ele representa, na verdade, o aquecimento. Aí o catalisador, por exemplo, ó, ele aparece aqui em cima. Então, aqui, por exemplo, é o níquel, o catalisador. Então, ele aparece o Ni, que é o símbolo dele na tabela periódica. Beleza? Então, o delta lá da matemática mesmo significa aquecimento. Quando temos uma flechinha para baixo, significa que tem precipitação. Ou seja, vai formar sólido lá na nossa reação. Temos um becker, misturou os dois e formou um corpo de fundo. Então formou precipitado. Formou um sólido que vai se depositar na região de baixo, né, do nosso recipiente. Beleza? Já falei esse aqui da flechinha indo e voltando, que é reversível. Quando apresenta pra gente esse símbolo aqui, que se chama gama, lambda, ele significa que essa reação se processa na presença de luz. Então, seria, por exemplo, uma fotólise, que é a quebra da molécula através da luz, certo? Então, ele precisa de energia luminosa para que ela proceda. Se aparecer, isso aqui aparece muito nos compostos, tá? É para indicar o estado físico. Então, por exemplo, aparece lá H2O e entre parênteses, parênteses não ficou bom não, professora. Aparece um L. Então eu tenho molécula de água no estado líquido. Apareceu um G, estado gasoso. Apareceu um S, estado sólido. Então, sempre entre parênteses significa o estado físico, tá? E ele vai aparecer junto com a molécula. Então, vimos os símbolos e agora a gente vai ver os tipos de reações químicas. Só tem um tipo de reação? Não, tem várias. Lembrando que aqui a gente está vendo química inorgânica. Então, a gente tem as 4 principais reações químicas. Quando a gente fala em orgânica, a gente tem reações orgânicas, tá? E lá daí tem outros tipos de reação de adição também existe, assim como nessa. Tem de esterificação, tem outras, tá? Na química inorgânica, a gente se limita a reações de adição ou síntese, que é o mesmo nome. São nomes diferentes para uma mesma reação. Reação de análise ou decomposição, de deslocamento ou simples troca e uma reação de dupla troca, certo? Vamos ver uma por uma. Então tá aqui, ó, vamos ver a primeira, que é a reação de síntese ou adição. Como o próprio nome já diz, eu estou sintetizando algo, eu estou produzindo algo. Então, essa reação de síntese ou adição, a gente adiciona várias coisas para formar uma só. Então, por isso eu coloquei uma equação genérica aqui para vocês, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 ou mais substâncias, não precisa se limitar a 2. Pode ser A mais B mais C mais D formando E, por exemplo. Então, a reação de síntese ou adição, eu junto várias coisas para formar obrigatoriamente, apenas uma. Um único, então, produto. Então, uma reação de síntese ou adição é uma reação que eu tenho vários reagentes, mas forma apenas um produto, certo? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Aqui não está mostrando para vocês o estado físico e nem as quantidades. Quando não aparecem as quantidades, a gente subentende que é 1, tá?
Então, aqui eu tenho uma reação de formação de gás carbônico, formação de CO2. Então, eu tenho do lado dos reagentes carbono e oxigênio. Não apareceu nada? Então eu tenho um carbono e um oxigênio, formando um gás carbônico. Então, aqui é uma reação de síntese ou adição. Síntese de CO2 a partir de carbono e oxigênio. Um carbono, no caso, o elemento químico só, um gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico. Ou dióxido de carbono, né? Também dá para a gente fazer essa leitura. Não tem estados físicos, beleza? Então, o que é importante vocês olharem? Por que é uma reação de síntese ou adição? Tenho duas coisas formando uma. Outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Nesse aqui tem os estados físicos, olha lá. Então, a gente tem 2 mols de magnésio, estado sólido, mais 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de óxido de magnésio no estado sólido. Então, essa leitura que a gente faz, as quantidades, que não tem nada, então é 1, 2, são as quantidades em mol. Entre parênteses, temos o estado físico. O que está antes da flecha é reagente, o que está depois é produto. E por ter dois reagentes e formando um único produto, temos uma reação de adição ou síntese. Nomes diferentes para uma mesma coisa. É igual aqui. Um enxofre sólido, um mol de enxofre sólido, reagindo com um mol de oxigênio no estado gasoso, forma-se 1 mol de dióxido de enxofre no estado gasoso. De novo, reações de síntese ou adição, porque temos mais de um reagente para formar apenas um produto. Belezinha? Então, entendido que é uma reação de síntese ou adição? Tranquilo. Vários reagentes formando apenas um produto. Dar sequência às reações. Na sequência lá, a gente tinha uma reação de decomposição, não era? Aqui, ó. Decomposição ou análise. Cuidado com nomes sinônimos, né? Então, uma reação de decomposição ou análise, ela vai ser o contrário da reação de adição ou síntese. Ou seja, na anterior, eram vários reagentes formando um único produto. Nesse, se é o contrário, eu vou ter um único reagente formando vários produtos, como se fosse o processo inverso, de trás para frente. Então, o que a gente colocou aqui como exemplo, antes disso, né, temos a equação genérica, em que temos um único reagente formando dois produtos ou mais. O exemplo que eu coloquei para vocês, a equação está aqui, ó, em que a gente tem essa reação, ela acontece nos airbags acionados, então houve uma batida, o airbag vai ser acionado, ocorre essa reação. Essa reação, ela é a decomposição da azida sódica, que é esse aqui. Então, eu tenho 2 mols de azida sódica no estado sólido, ela se quebra, rompe a estrutura dela, e ela é capaz de formar 2 mols de gás nitrogênio e 2 mols de sódio no estado sólido. Então, expandiu o airbag. Como que isso acontece? Nesse tipo de reação. A azida sódica se rompe e forma dois outros compostos, por isso que infla, né? Por conta do gás nitrogênio ali, que ele quer ocupar espaço. Então, o que era sólido vai virar um gás e um outro sólido. Beleza? Coloquei duas outras reações como exemplo para vocês aqui, ó. E essa tem um delta em cima. Se tem um delta em cima, eu tenho esse sal sofrendo uma reação de decomposição, formando outros 3 compostos, mas para que a reação aconteça, eu preciso fornecer calor, porque tem o delta ali em cima da flechinha. Já aqui, ó, eu tenho uma reação, de novo, de decomposição, porque eu tenho apenas um reagente formando 2 produtos ou mais.
Essa aqui é uma reação de peróxido, que nada mais é do que água oxigenada, que ela acontece sob a ação da luz, que seria uma fotólise, é a quebra da molécula pela luz, e forma água e oxigênio. Ah, me feri lá, cortei, coloquei água oxigenada, vai soltar as bolinhas e vai limpar. Quem são as bolinhas? É o oxigênio ali que está sendo formado, certo? Então, retomando, uma reação de decomposição é uma reação de quebra. Eu tenho apenas um reagente formando 2 ou mais produtos, sendo o inverso, então, de uma reação de adição. Seguindo para o terceiro tipo de reação química, seria uma reação de simples troca. A gente associa diretamente ao nome. Simples troca. Eu vou fazer uma troca de compostos de forma simples, ou seja, vai trocar todo mundo de lugar? Não, apenas um vai ocupar o lugar do outro. Então, aqui a definição: uma substância composta, aqui ó, composta, reage com uma substância simples e gera outras duas substâncias, sendo uma outra composta e uma outra simples. Então, percebendo aqui na nossa equação, temos A mais XY formando AY mais X. O que aconteceu? A que estava sozinha ocupou o lugar de uma das duas da molécula composta. Olha lá, concordam que o A ocupou o lugar do X, expulsou o X ali e o X acabou ficando sozinho. Então, isso é uma reação de simples troca. Tenho uma substância simples mais uma composta, forma uma outra composta e uma simples. Então, vamos pegar o exemplo aqui da reação do ácido clorídrico com zinco. Então, a gente tem o zinco, que é um metal, e aqui a gente tem o ácido clorídrico, do lado dos reagentes. Se a gente for olhar o produto, o zinco, que antes estava sozinho, está ocupando o lugar do hidrogênio. E o hidrogênio, que estava na forma de ácido, foi expulso e está aqui sozinho na forma de substância simples. Então, o que a gente consegue perceber com isso? Tem uma substância simples e outra composta, e depois vai haver a inversão da molécula. Então, vamos aguardar um pouquinho, por favor, que a apresentação de slides aqui da prof deu uma bugadinha. Assim como na de orgânica. Ó. Aí. Sumiu tudo, mas não tem problema. A gente faz de novo. Então, aqui, ó. O zinco foi lá, tacou o hidrogênio para fora e ocupou o lugar dele e se juntou com o cloro. Tá. Como que isso acontece? Ele acontece por diferença de reatividade. Alguns compostos têm a capacidade de serem mais reativos que os outros. O que é ser reativo? De reagir mais fácil. Então, se a gente olhar essa fila aqui de reatividade, a gente vai lá e busca o zinco. Aqui, ó. E o hidrogênio. Prof, por que você foi buscar o zinco e o hidrogênio? E eu vou ver se tem o cloro. Cloro não tem. Por quê? Porque essa aqui é uma fila de reatividade de metais alcalinos, metais comuns e metais nobres. Vocês lembram de uma fila de eletronegatividade que eu passei para vocês? Foi ontem no Clube Brasileiro e só comi pão de hambúrguer. Se a gente olhar essa fila, tá lá, ó, o cloro ele é bem eletronegativo, né? Claro, agora aqui eu tenho uma de eletronegatividade dos ametais e aqui dos metais. Então, se a gente olhar, sempre os metais eles são mais eletronegativos do que tanto alcalinos quanto comuns, do que os metais nobres, tá? Então, eles têm essa capacidade de roubar o lugar das outras coisas. Então, por isso que o zinco foi lá e roubou o lugar do hidrogênio. Do cloro não, porque o cloro ele é um ametal, ele é bem eletronegativo, né? Então,
foi lá e roubou. Então, eu tinha uma substância simples, uma composta, formei outra composta e uma simples. Então, a gente considera isso como uma reação de simples troca, por quê? Houve uma troca apenas de um elemento. O que estava sozinho ocupou o espaço na molécula e tacou fora um dos elementos. Certo? Já a de dupla troca, o próprio nome já diz. Em vez de um trocar de lugar, serão todos. Vai haver uma inversão. Duas substâncias compostas reagem originando outras duas. Isso é muito característica de uma reação que a gente viu lá de neutralização, em que eu reajo um ácido com uma base e formo um sal mais água, que é daí vira uma bagunceira, todo mundo troca de lugar. Então aqui, ó, A mais B, desculpa, AB, XY forma AY e XB. Se vocês olharem, então o A tacou fora o X, né? Então juntou o A com o Y e o B com o X aqui. Então, é como se fosse uma duplinha, duas duplas, e daí no final ali a gente tem a inversão das duplas. Os pares trocam de lugar. Então, vamos pegar aqui nessa reação de sulfato de cobre, hidróxido de sódio, para a gente entender melhor. Olha lá, aqui eu tinha o cobre e aqui o sulfato. Aqui eu tinha o sódio e a hidroxila. Se a gente olhar depois da flecha, ou seja, o nosso produto, as duplas foram invertidas, né? O cobre, que antes estava com os SO4, foi lá e ocupou o lugar do Na. E o SO4 vai se juntar com, com o Na. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho Na, né? Aí, vou fazer aqui embaixo para vocês. Sempre o positivo é o que aparece primeiro, lembram que a gente viu? Então, o Cu ele é mais. E o SO4 ele é menos. Assim como no segundo ali, o Na é o positivo e o OH é o negativo. Cargas opostas se atraem. Então, o Cu, que é a parte positiva da primeira, vai se juntar com o OH da segunda, assim como esses dois. Beleza? Então, há uma inversão dos pares. Tá, e tem um 2 aqui. De onde é esse 2? Esse 2 daqui, tá? Então, na verdade, eu tenho 2 Na e 2 OH. É que quando a gente for juntar, por isso que vai surgir esse 2 aqui, ó, tá? Certo? Então, vai haver uma inversão. Quando vocês olharem uma equação em que eu tinha um composto, outro composto, formou outra coisa totalmente diferente e outra totalmente diferente também, é uma reação de dupla troca. Vai todo mundo trocar de lugar entre si. Assim como essa segunda aqui, ó, que é o que eu falei para vocês, que é uma que a gente estudou lá atrás, que era uma reação de um ácido com uma base formando um sal mais água. Ó, HCl, ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, vai formar cloreto de sódio e água. Prof, o que você está falando? Aqui, ó. Não era H+, Cl menos, e aqui, Na+. Nossa, que lindo. Tá bom, não quer fazer, então não faz. Na+, e OH menos. Olha lá, vou trocar a cor, né, para não se perder. O positivo junta com o negativo. Formou água. E esse aqui, a cor. Esse e esse. Vai formar quem? NaCl. O positivo vai na frente e o negativo vai depois. Então, as duplas se inverteram, não foi? Eu tinha A, B e XY. O A ficou com o Y e o X ficou com o B. Beleza?
Isso é uma característica de uma reação de dupla troca. Todo mundo troca de lugar entre si. Então, vimos de adição, de decomposição, simples troca e dupla troca. Esses são os tipos de reações químicas que a gente tem na inorgânica. Beleza? Ah, daí tem reação de combustão que a gente fala. Combustão é reação de queima. A gente tem que ver se era um sozinho que entrou no lugar do outro, se todo mundo trocou de lugar. Vamos pegar um exemplo. C2, H5, OH, por exemplo, etanol, reagindo com oxigênio, vai formar CO2 e água. Estão vendo que é tudo diferente? Então, o que aconteceu aí? Ocupou o lugar? Ocupou, né? Então, aí a gente tem uma reação de simples troca. Tem que cuidar com isso, porque aqui eu tenho uma substância simples. Deveria estar nessa parte esse exemplo? Não, deveria estar aqui, prof. Porque eu tenho uma substância simples e outra composta. É assim que a gente identifica, tá bom? Então, tenham em mente que existem os três tipos. Vou passar exercícios para vocês classificarem as reações. Se ela é de adição, se ela é de adição, se ela é de decomposição, se é de simples troca ou de dupla troca. Beleza? E reforça mais esse conteúdo para vocês. Aí a gente já entra aqui no balanceamento das equações químicas. Porque daí eu consigo passar um exercício para vocês que tem todos os conceitos em uma única coisa. Prof, o que é balanceamento? Sempre que vocês veem uma reação, uma equação, a gente precisa ver se ela está balanceada. Por que ela está balanceada? Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu olhar aqui, não tem nada na frente, então eu sei que é 1. Aqui tem um 2. Aqui não tem nada, então é um 1. Aqui não tem nada, então é um 1. Esses coeficientes são as quantidades de mols, lembram? Então, para a equação estar balanceada, todos os elementos que eu tinha na parte dos reagentes, elementos químicos, eu tenho que ter na parte dos produtos, porque não vai sumir nada. E as quantidades têm que ser as mesmas. Se eu tinha, por exemplo, o Cu aqui, eu tenho 1, eu tenho que ter 1 depois, e dar a quantidade de átomos. O S, prof, eu tinha 1, eu tenho que ter 1 depois também. Isso é o que a gente chama de balanceamento, certo? Então, vamos entender aqui o conceito. O balanceamento das equações químicas demonstra sua estabilidade e equilíbrio, uma vez que deve conter o mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados. Se na parte dos reagentes eu tinha um enxofre, na parte dos produtos eu também tenho que ter um enxofre. Número de átomos, quantidades, não mols, tá? Não o número que está na frente, sim o número que está acompanhando o elemento. Já demonstro para vocês. Caso não esteja, precisamos fazer o acerto dos coeficientes. Por quê? Com o acerto dos coeficientes do número grandão, vai gerar o acerto do número de átomos. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa seguir a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Por isso que a equação precisa estar balanceada. Por quê? O que Lavoisier disse? Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a soma das massas das substâncias dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Para que essa soma seja a mesma, precisamos ver se o número de átomos é o mesmo. Se não for o mesmo, precisamos fazer o acerto dos coeficientes, certo? Então, vamos entender como que isso acontece. Então, aqui eu tenho CH4, que é o metano, reagindo com oxigênio. Esqueça esse 2, tá? Reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Aqui eu falei as moléculas, né? Tá, mas será que só importa a molécula ou vai importar esses números? Importam os números. Senão, não. Por que eu teria um 2 aqui
e um 2 aqui. De onde surgiram esses números? Vou repetir a equação ali em cima. Então, eu tenho CH4, sem o número, tá? Eu vou colocar a molécula para vocês. O2, formando. Jesus abençoe. Ó, fazer tudo de novo. CH4 mais O2 formando. Aí se você não quer ficar bonita, ele vai ficar assim. CO2 mais água. Tá aqui a equação. Essa é a equação química. Tá, e aí? Será que está balanceada? Será que as quantidades estão iguais? Será que o número de átomos é o mesmo do lado dos reagentes e do lado dos produtos? Vamos ver? Vamos olhar, a gente sempre olha elemento por elemento. E a gente olha seguindo uma ordem. Eu chamo de macho. O que é isso, prof? A gente sempre tem que seguir essa ordem. Primeiro olhamos os metais. Então, sempre tenha como auxílio a tabela periódica. Usar metais, o carbono, o hidrogênio. E a última coisa que a gente vai se preocupar é o oxigênio, tá? Então, aqui, se eu for olhar, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, beleza, vamos olhar o carbono primeiro. Carbono, para a gente olhar o número de átomos, eu tenho que olhar o número que acompanha, que está juntinho aqui, ó, do elemento. Como eu não tenho nada, é 1. Então, do lado dos reagentes, eu tenho um carbono. Dos produtos, não tem nada, então é 1 também. Ah, beleza, eu tenho um carbono antes e um carbono depois. Fechou. Tá certinho o carbono. Aí, depois eu vou olhar quem? O hidrogênio, né? Hidrogênio eu tenho 4 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Aí, do produto, eu só tenho 2. Poxa, não deu certo. Então, eu preciso que tenha 4 também. Para que tenha 4, eu não vou lá simplesmente substituir esse 2 aqui e coloco um 4. Não posso, porque senão eu estou mudando a molécula. Para que esse 2 vire um 4, eu preciso mudar a quantidade. Quantidade, para mim, é mol. Então, ao invés de eu ter um único H2O, eu vou ter que ter 2 H2O. Então, eu coloco aqui na frente, tá? Nunca mexam na molécula. Por quê? Se eu colocar esse 2, ele vai multiplicar aqui, ó. E o que era 2 hidrogênios vai passar a ser 4. Por quê? É a mesma coisa que eu representar assim, ó. H2O e H2O, não é? Se eu olhar isso aqui, 2 aqui, não fecha 4? Aí, ok, eu mudei a quantidade, mas a água continua sendo água, continua sendo H2O. Não vão lá e coloquem. Ah, eu preciso 4? Ah, então beleza, eu coloco um 4 aqui. Não, isso não é água mais. Eu não posso mudar a molécula, e sim a quantidade. Então, beleza, tem um 2 aqui. O hidrogênio já está ok. Só que eu colocando esse 2, eu também mexi na quantidade de oxigênio. Cuidado com isso, tá? Porque antes eu tinha 1, então agora eu tenho 2, né? Tá aqui, ó. Aí a gente vai lá e confere os oxigênios. Ah, do lado do reagente eu tenho 2. E do lado do produto? Tenho 2 aqui. E os outros 2 para a molécula de água. Então eu tenho 4. Se eu tenho 4 do lado dos produtos, eu preciso ter 4 do lado dos reagentes. Então, para que esse O2 aqui tenha 4 oxigênios, eu preciso colocar um outro 2 aqui. E 2 vezes 2 fecha 4. Beleza? Então, isso é o balanceamento. É eu mexer na quantidade para mudar o número de átomos. Então, nessa equação aqui, em que eu estou reagindo metano com oxigênio, formando dióxido de carbono e água, eu preciso ter na minha equação uma molécula de metano reagindo com 2 moléculas de oxigênio, formando uma molécula de dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Certo? Então, que análise eu faço? Que do lado dos reagentes eu tenho um carbono
4 hidrogênios e 4 oxigênios. Átomos, tá? 1 de carbono, 2 de oxigênio. Aqui mais 2 de oxigênio e 4 de hidrogênio. Fechando as quantidades sendo as mesmas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, trouxe para vocês aqui uns exercícios para a gente treinar com relação a isso, do acerto dos coeficientes. Então, lembrando que seguimos a ordem do macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Por que essa ordem? Porque o hidrogênio e o oxigênio é pepino. É difícil. O oxigênio normalmente é o mais chato. Então, ele acaba dando certo por consequência, tá? Então, a gente olha metais, ametais, carbono, hidrogênio e por último oxigênio, sempre nessa ordem. Então, vamos lá para a letra A. Letra A é uma equação de uma reação, né, de formação de água. Quando não tem nenhum número, desconfie. Provavelmente não vai estar certo. Então, aqui é o que a gente vai fazer o acerto dos coeficientes. Então, vamos lá. A gente olha o que tem reagente e o que tem produto. Hidrogênio eu tenho 2 átomos, tá aqui, ó, do lado dos reagentes, e 2 do produto. Fechou, tá certinho. Aí o oxigênio tem 2 e aqui só tem 1. Ah, que beleza. Não tá correto. Então, para estar correto, eu preciso ter 2 antes e 2 depois. Então, daria certo se eu colocasse um 2 aqui. Só que eu colocando esse 2, mexeu no hidrogênio também, não foi? Então, ao invés de 2 hidrogênios do lado dos produtos, eu tenho 4 agora. Para fechar 4, eu venho aqui e coloco um 2 também. Agora sim. Então, os nossos coeficientes estequiométricos dessa reação são 2, 1 e 2. Certo? Vamos seguir lá. Ó, aqui eu tenho cromo, oxigênio. Vamos analisar. Temos 2 átomos de cromo e aqui 2 também. Fechou. Tranquilo. Tá certinho. Aí, oxigênio. Aqui tem 2 e aqui tem 3. Lascou. Por quê? Nem para ser 2 e 4. Ou 2 e 6. Que a gente consegue fazer uma multiplicação direta. Quando temos números em que um é par e o outro é ímpar, a gente já pensa em coeficientes fracionários. Como assim, prof? Ou a gente faz a inversão. Vou passar dos dois jeitos para vocês. Ó, aqui é um 2 e aqui é um 3. Um método rápido de resolver isso é fazer a inversão dos números. Então, aqui onde eu tenho 2, precisa virar um 3. E onde é um 3, precisaria virar um 2. Não vai dar certo. Então, o que a gente faz? No que é 2, como precisaria virar um 3, colocamos um 3 na frente. E esse que tem o 3, a gente coloca o 2. Por quê? 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Então, a gente faz essa questão da inversão. É um método fácil de resolver. Sempre que um for par e o outro for ímpar, tá? Inverto os dois números. Só que daí eu colocando esse 2 aqui na frente, eu mexi no cromo, né? Então aqui o 2 vai virar 4. Ah, se o 2 virou 4, isso também precisa virar um 4. Como vai virar 4? Colocando um 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aqui, então o oxigênio já deu certo. Fechou? Vamos para a letra C. Fósforo e oxigênio. Quem que eu vou olhar primeiro? Fósforo. Fósforo tem 2. Ah, então eu vou lá e conserto e coloco um 2. Aí o oxigênio. Tá lá a zica de novo, ó. Um par e outro ímpar. O que eu falei para vocês? Invertemos. Aqui é um 2, aqui é um 5. Então, no que tem 2, coloca 5. E no que tem 5, coloca 2. Ah, prof, aí mudou o fósforo, né? Mudou. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui ao invés de 2, a gente coloca o 4. Pronto. Ou poderia fazer na forma de fração. Bem mais complicadinho.
Então, eu prefiro trabalhar com coeficientes inteiros para vocês. Tá? Se precisar fazer algum fracionário aqui, a gente faz. Porque senão, às vezes, eu corrijo um, tenho que corrigir o outro. Daí corrige e vai e volta. Fica nessa tentativa e erro por muito tempo. Aí não é legal. Vamos olhar esse. Temos que olhar o cálcio, o oxigênio e o carbono. Cálcio é um metal. Carbono é um ametal. Então, eu vou olhar o cálcio primeiro, né? Cálcio eu tenho 1. Aqui, ó, não tem nada, então é 1, né? Aqui não tem nada, então é 1. Beleza. Tá certinho. Olha o carbono. Carbono não tem nada, é 1. Carbono não tem nada, é 1. Tá certo também. Oxigênio. Tem oxigênio nessa molécula e nessa. Então, aqui eu tenho 1 e nessa eu tenho 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio antes no lado dos reagentes. 1 mais 2 dá 3. E aqui também tem 3. Fechou, a equação está balanceadinha. 1 para 1 para 1. 1 mol de óxido de carbono é 1 mol de gás carbônico e 1 mol de carbonato de cálcio. Beleza? Agora vamos para esses que aparecem os parênteses. Se é parênteses, a gente tem que saber que é para a estrutura inteira. Então, por exemplo, tem um 3 aqui, ó. Esse 3 dá tanto para o oxigênio quanto para o carbono, tá? Isso aqui vem lá da interpretação matemática mesmo. Tem que fazer distributivo. Então, vamos olhar. Temos alumínio, carbono e oxigênio. Alumínio é metal, então eu vou olhar ele primeiro. E tem 2. Tem 2. Fechou, tá certinho. Carbono. Carbono, a gente viu, né? Tem 3. E aqui, um só. Tem um só, tem que colocar um 3. Lembrando que esse 3 vai valer tanto para o carbono quanto para o oxigênio ali também. Aí vamos olhar aqui. O oxigênio, 3 vezes 3, 9. E aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 3 vezes 2, que é 6. 6 com mais 3, 9. Fechou. Então, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 3. Beleza? Estão vendo que é só questão de paciência? Cuidar, olhar elemento por elemento. Vamos para o de baixo. Ferro, enxofre e oxigênio. Opa. Metal, ametal e oxigênio. Vamos para o ferro primeiro, então, que é o metal. Tenho 1 aqui do lado do reagente, aqui eu tenho 2. Para bater as quantidades, a gente coloca o 2 aqui. Lembrando que esse 2 vai ser válido tanto para o ferro quanto para o enxofre, né? Corrigimos o ferro. Ok, agora a gente olha o enxofre. O enxofre, do lado dos reagentes, como eu enfiei um 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. E do lado dos produtos eu só tenho 1. Então eu vou lá e coloco 4. Resolvido. Poderia ter usado o texto, né? Agora que eu tô lá na F, eu lembrei. Esses números aqui não estão dos melhores, mas agora já foi. 4 enxofre. Fechou com o que eu tinha de reagente. Agora eu vou lá e torço para o oxigênio dar certo. Oxigênio. Eu tenho 2 do lado dos reagentes e dos produtos. Tenho 3 aqui. E aqui eu tenho 8. Então aqui é 2. Aqui, 3. Mais o 8. Então eu tenho 11. Olha que maravilha. Como é que eu vou fazer o 2 virar 11? Porque a prof falou, escreve o 11, né? Então, aqui no que tem o 2. E escreve colocaria um 2 em um desses aqui. Mas daí vai ficar, vai e volta, e a gente não vai conseguir resolver. Quando acontecer isso, que a gente tem que mexer em mais de uma estrutura para corrigir, o que eu faço? Aqui tem o 2 e aqui tem o 11. Concordam que é esse que tem 2 que tem que virar 11? Então, o jeito mais fácil de resolver é assim. A gente coloca na parte de cima
o valor que eu quero. Nesse a gente vai ter que pôr fração, que é melhor, tá? Não quero que isso tudo seja 11, então eu escrevo 11, que é o que eu quero. E aí, a gente vira uma fração. Aqui embaixo, eu vou colocar o número que eu tenho, que é o 2, né? Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho 11 meios de O2. Por que que eu faço uma fração? Aqui, ó. Não ficaria 11 meios vezes o 2 ali da quantidade de oxigênios? Uma multiplicação de fração, corta. Então, tá aqui, ó. Virou o 11 que eu queria. Certo? Então, essa é a ideia de balanceamento. Vou deixar esses outros dois para vocês tentarem, assim como uma lista que eu vou passar no final da aula. Balanceamento, gente, é muito, 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 muito importante porque esses números indicam a quantidade de mol. E esses números têm que estar corretos para que a reação aconteça de forma correta. Não sobre nada, não falte nada. Certo? Mesma coisa que um bolo. O bolo, para dar certo, tem que usar as quantidades certas de farinha, de ovos, de fermento, de leite, enfim. Se a gente for mudar, eu quero fazer um, fazer dois, quero três, quatro, enfim, as proporções têm que ser respeitadas. Então, por exemplo, nessa primeira equação, que eu formei 2 moléculas de água, faz de conta que eu quero formar 10. Se eu quero formar 10, eu fui de 2 para 10. Eu multipliquei por 5 essa equação. Então, todos os outros coeficientes também têm que ser multiplicados por 5. Então, eu teria que ter 10H2 e 5A2 para essa primeira, certo? Então, as proporções precisam ser respeitadas. Tentem esse e esse, o videozinho aí depois a gente corrige. Só para voltar aqui. Ó, ficou tudo selecionado. Tá, não tem problema. Então, massa molecular. A gente já estudou, né? Esse aqui eu coloquei só para vocês revisarem, para vocês relembrarem, como faz um tempinho que a gente estudou o que é massa molecular. Então, quando a gente fala em massa molecular, a gente está falando na massa da molécula. Quanto pesa, entre aspas, aquela molécula. Por quê? Para formar uma molécula, a gente tem as contribuições dos átomos, que são as partes pequenas da matéria. Beleza? Só um instantinho, pessoal, que saiu a apresentação aqui. Tem que voltar. Aí, voltou. Para vocês não aparece, mas aqui para o prof aparece. Então, a massa molar, a gente está falando da soma das massas atômicas. Então, por exemplo, o que eu coloquei para vocês. H2SO4. Então, quanto é a massa da molécula de ácido sulfúrico? Vai depender da contribuição do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Então, a gente sempre coloca o número da quantidade de átomos vezes a massa do elemento, a quantidade de átomos vezes a massa, quantidade de átomos vezes a massa de cada um deles. Por no 2 aqui. Tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 de oxigênio. Então, eu tenho que fazer a continha para cada um deles. Ó, 6 vezes 12. 6 é o número de átomos de carbono, 12 é a massa de um átomo de carbono. 12 aqui, a quantidade de hidrogênio, vezes a massa do hidrogênio. Quantidade de átomos vezes a massa de oxigênio. A contribuição de cada um deles, somamos e teremos a massa da molécula. Beleza? Já vimos isso, tá? É só para vocês revisarem. Assim como o mol, a gente também já viu e eu falei para vocês que mol é a quantidade de matéria que contém aquela estrutura. Então, o número coeficiente lá representa para a gente o número de mols. Eu posso transformar esse número de mols em número de átomos, lá pela constante de Avogadro, posso transformar para molécula, posso transformar para íon, mas o que eu quero que vocês tenham em mente que aquele número é o coeficiente estequiométrico e ele representa o número de mols da molécula.
Beleza? É o que a gente faz das correções dos coeficientes isométricos. Só para retomar vocês, mol, quantidade de matéria. E por fim, a massa molar. Então, é a massa que 1 mol representa. Então, por exemplo, eu tenho a água aqui. Se eu falo que eu tenho 1 mol de água, eu posso falar também que, se a gente for fazer o cálculo da massa molecular, vai ser 2 átomos de hidrogênio, então 2 vezes 1, que é o valor da massa atômica do hidrogênio, mais 1, que eu só tenho um átomo de oxigênio, vezes 16. Tudo isso vai dar 18. 18 o quê? 18 U. Mas quando eu estou falando em massa molar, esse 18, como é a quantidade em 1 mol, eu posso representar também por 18 gramas por mol. Como que eu faço essa leitura? Que 1 mol de água possui 18 gramas. Tá? Então, se eu tiver 10 mols, 10 mols, se 1 mol tem 18, é 10 vezes 18. Certo? É esse o entendimento que eu preciso que vocês tenham. O que é massa atômica? Então, é a massa do átomo. O que é massa molecular? É a massa da molécula. O que é mol? É a quantidade de matéria. O que é massa molar? É a massa do mol, né? De 1 mol. Sempre como referência 1. Ah, mas se eu tiver 10? Ah, então multiplica por 10. Primeiro calcula para 1, depois para 10, para 20, para 30, para quanto vocês tiverem. Certo, pessoal? Então, por hoje, é esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. E aí eu vou encaminhar, façam aquelas duas de balanceamento e vou encaminhar um outro exercício de balanceamento para vocês fazerem, assim como na próxima aula, que é as classificações das reações químicas. Certo? Então, boa noite, por hora seria só.